Esse canto de cá? Tá certo. Muito bom dia. Pode começar, Fábio? Muito bom dia a todos, bem-vindos. Estamos começando o ciclo de uma nova instalação, né, agora transmitindo direto aqui da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A doutora Tereza Toma, nesse dia, vai nos dar uma aula sobre o tratamento de lesões por pressão. Esse é um evento adverso muito frequente nas unidades de saúde, sobretudo quando tem condições mais incapacitantes, né? E a gente tem, então, agora 1 hora dessa transmissão, depois pode haver debate. Se alguém tiver algum questionamento, também pode direcionar pela internet as consultas, e também, eventualmente, tem que se lembrar que quem não pôde aumentar a disseminação com os colegas, pode assistir no YouTube, daqui 1 hora, isso já vai estar lá. Isto, quando terminar, então, já vai estar colocado, e vamos garantir dessa maneira ter uma memória das reuniões e das aulas, né, aumentando o escopo das coisas que a gente já vinha colocando lá. Muito agradecida a todos pela participação e espero que aproveite. A doutora Tereza é uma das fundadoras da Rede Paulista, junto com os demais, temos aqui outros colegas também de Botucatu, e aumentando, então, essa disseminação. Então, boa aula a todos. Doutora Tereza. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Evelinda, a Patrícia, pela oportunidade de apresentar um pouco do resultado desse projeto que a gente encerrou o ano passado. Não é um assunto assim do meu domínio, né? Então eu me associei a enfermeiras da Unicamp que tem bastante experiência nessa área. Então, esse é o título, né, do relatório final, então, do projeto, que é Prevenção e Tratamento de Lesões por Pressão, avaliação da eficácia e segurança do filme transparente de poliuretano, da placa de hidrocoloide e da espuma de poliuretano. Então, umas breves informações sobre o projeto. Aqui, então, esse projeto ele foi possível graças ao financiamento do CNPq, né, que a gente concorreu num edital universal em 2014. Né. Acho que é uma experiência interessante, né, porque mostra que, enfim, mesmo nos editais universais, né, a gente pode entrar com temas de ATS, né, desde que o assunto seja considerado relevante, ele tem essa chance de ser aprovado, né? E, enfim, a gente sabe assim, né, que para isso não é necessário muito recurso, né? Então, mas esse pequeno recurso foi bastante útil, porque como a gente fez esse trabalho junto com o pessoal da Unicamp, então isso exigia várias viagens até lá, né? Então, isso foi interessante. Também deu oportunidade para a gente de fazer no final um seminário, né, para apresentação dos resultados. E também, enfim, possibilitou a gente contar aí com assistentes de pesquisa, né, durante esse período. Então, com relação a conflitos de interesse, né, a gente, então, os participantes declaram não haver conflito de interesse que possam ter influenciado na realização desse estudo. E, enfim, como se recomenda, né, que estudos de ATS, né, que a gente submeta depois a uma revisão externa. Então, a gente contou aí com a revisão da Thaís Freire Galvão, né, que é farmacêutica e docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, né, e ela, enfim, trabalha muito bem
com essas questões e como também a gente utilizou um pouco no final o grade, né, para qualificar os estudos, tal. Então, e ela tem bastante experiência com grade, foi bem importante a participação dela. Então, com relação à magnitude do problema, bom, primeiro o conceito, né, hoje de lesão por pressão, né? Na verdade, até bem recentemente se conhecia como úlcera por pressão, né? Mas agora, então, internacionalmente tem se optado por utilizar o termo lesão por pressão, né? Que se define como um dano localizado na pele e ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como resultado da pressão intensa e ou prolongada em combinação com o cisalhamento. A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e pela sua condição. Então, isso é a definição que a partir de 2016 tem se utilizado. Bom, aí a prevalência, né, das lesões por pressão, elas variam, né, conforme o país. Então, aí, só para ilustrar alguns exemplos, né, nos Estados Unidos, que chega a 15%, no Canadá, 26%, quando se considera o âmbito hospitalar. Na Europa, é bastante variável, dependendo do local, né, de 3% a 28%, em Portugal, de 19% a 31%. Na Holanda, 26% em pacientes hospitalares e 30,8% em idosos institucionalizados, né, que eu acho que também é uma situação que cada vez mais frequente, né, e que, enfim, que tende a aumentar, então, esses agravos, né. No Brasil, a gente quase não encontra dados, né, e quando eles têm esses dados publicados, eles se referem, às vezes, à experiência de um local, né, um hospital-escola, e esse dado aí, então, seria que no Brasil a gente teria em torno de 18,8% em pacientes internados em clínica médica. Então, essa é uma área assim, que precisaria ser mais explorada, assim, né, mais estudos sobre realmente a magnitude do problema aqui no nosso país, né? Isso, faltam dados. Então, aí tem um diagrama, né, demonstrativo da pressão exercida em paciente deitado por 2 horas na mesma posição, né. Então, assim, o que a gente percebe é que não precisa de muito tempo, né, para que se inicie uma lesão por pressão, né? Então, que começa com uma vermelhidão local e tal, e se não cuidado, ele rapidamente evolui para uma ulceração, né? Então, enfim, sempre uma coisa que pode acontecer com bastante frequência mesmo, se não forem tomadas todas as medidas de prevenção, né? Então, eu não vou aqui falar sobre medidas de prevenção, mas tem assim uma lista grande, assim, né, de todos os cuidados que a gente precisa ter com pessoas acamadas, né, enfim, com relação à mudança frequente de posição, proteção, né, das partes proeminentes, enfim, tem uma série de como transportar, né, mudar de posição, todo o cuidado que tem que ter, né, para não haver cisalhamento, né, da pele. Então, enfim, isso aí também já tá bem, tem várias coisas antes de, enfim, tem várias formas da gente evitar da pessoa chegar a desenvolver uma lesão, né? Então, falar um pouco aí dos métodos, né? Então, nós partimos desse interesse, né, das enfermeiras da Unicamp, que trabalham bastante com lesão por pressão, né, que são estomaterapeutas, né,
e que lá eles já utilizam, então, essas tecnologias, né? Então, queriam conhecer um pouco melhor o que a literatura diz sobre essas três tecnologias que a gente vai apresentar aqui. Três tipos diferentes de coberturas, né? Então, a gente partiu de 3 perguntas de investigação, né, que a gente elaborou a partir do acrônimo PICO. Então, na população, né, o interesse era em pacientes adultos com risco moderado ou alto pela escala de Braden, né, sem lesão ou com lesão por pressão, categorias 1 e 2. Então, a gente estava, quando a gente pensou no projeto e tal, a gente estava interessado em ver aquelas categorias menos graves, né, de lesão por pressão, ou sem lesão, ou então com lesões não tão graves, né. A intervenção, então, as 3 tecnologias que a gente estudou, o filme transparente de poliuretano, placa de hidrocoloide ou cobertura de espuma. O comparador são as medidas convencionais de prevenção e tratamento de lesão por pressão, né, ou placebo. E o desfecho, né, seria a não ocorrência de lesão, né, que a gente está trabalhando, então, tanto com prevenção, né, ou redução da área lesada em lesão por categorias 1 e 2. Né, então, aí, o tratamento já. Então, tem vários tipos de coberturas, né, que podem ser utilizadas, né, e o que se pretende, né, com o uso é prevenir novas lesões da pele no caso de já ter uma lesão, promover um ambiente favorável à cicatrização, né. Então, absorver o excesso de exudato, reduzir a carga bacteriana, remover tecidos desvitalizados, proteger a ferida, manter a temperatura, permitir trocas gasosas, né, e também a redução da dor, né. E aí tem os filmes, as espumas, hidrogéis, hidrocoloides, alginatos e hidroativos. Então aí a gente, no nosso estudo, a gente inclui então os filmes, espuma e hidrocoloide. Então aí só para exemplificar, né, essas diferentes coberturas, né. Bom, então, tendo feito essas perguntas, né, de investigação, a gente foi fazer a busca de dados na literatura, a gente fez uma busca bem ampla, né. A gente contou com o auxílio de uma bibliotecária lá da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, né, o que é bem interessante, né, quando a gente dispõe desse recurso, né, porque realmente ela tem bastante facilidade de fazer as buscas, né, e é interessante porque a Rosana participou, né, das atividades aqui que a Evelinda organizou alguns anos atrás, né, no sentido de trazer as bibliotecárias, fazer essa aproximação com a ATS, né, e aí, a partir disso, ela realmente se engajou e começou a trabalhar com a Eliane, lá do NATES, né, da Unicamp, nos pareceres. Então, ela não só tem experiência de bibliotecária, mas também com especialização em ATS, assim, né, ela já tendo um olhar para ATS, né, isso é bom. Então, todas essas bases aí foram consultadas. E também a gente deu uma olhada em bancos de teses, né, para ver se tinha alguma coisa que interessasse. O período de busca inicial foi em abril de 2015. Aí a gente ficou um período assim um pouco arrastado no projeto, porque os recursos, a segunda parcela dos recursos demorou para chegar e tal, então a gente fez uma atualização da busca em junho de 2016, né, para não perder, eventualmente, informações mais recentes.
Na busca, a gente não colocou qualquer restrição com relação à data de publicação, idioma ou tipo de estudo. Essas restrições, limites, a gente colocou depois. Então, o processo de busca, né, foi realizado pela bibliotecária Rosana, né, mais a Eliane, então, por 2 componentes aí da equipe. Com relação à seleção de estudos e extração de dados, nós então dividimos a equipe em 3 grupos, né? Um grupo que se encarregou de fazer a seleção e extração de dados relativa ao filme, outro grupo responsável por hidrocoloide e outro pela espuma de poliuretano. Nós privilegiamos, então, nessa busca a gente percebeu que tinha algumas revisões sistemáticas, né? Então, nós privilegiamos trabalhar com as revisões sistemáticas, né? Então, na verdade, o nosso estudo foi uma revisão de revisões sistemáticas. Então, fizemos todo aquele processo, né, de excluir os artigos repetidos, depois a seleção por leitura de títulos, resumos e textos completos, e a extração de dados de cada revisão sistemática, então, foi feito de forma independente, com pelo menos 2 pesquisadores, né, e discutidos em reunião de equipe para chegar no consenso. E a avaliação da qualidade metodológica, né, dessas revisões sistemáticas também foi realizada em duplas, de forma independente, e a gente utilizou a ferramenta Amistar, e as divergências foram sanadas por consenso nas reuniões de equipe. Bom, hoje em dia já tem uma chuva, né? Hoje em dia já tem uma nova versão, né, do Amistar, mas nós utilizamos ainda a versão anterior. E a gente fez também algumas análises adicionais, né? Então, nós fizemos 2 meta-análises a partir da seleção dos estudos primários incluídos nessas revisões sistemáticas analisadas, né? Então, enfim, nessas revisões sistemáticas, às vezes tinha uma mistura de estudos, né? Então a gente verificou todos os estudos primários, tal, e procuramos selecionar aqueles que eram ensaios clínicos, né, randomizados, para poder, fizemos uma reanálise. Então, foi feita uma meta-análise sobre o efeito das 3 tecnologias em conjunto na prevenção das lesões, e uma outra sobre os efeitos da placa de hidrocoloide aí no tratamento das lesões, né? Então, só haviam estudos suficientes, né, com relação a hidrocoloide para a gente poder fazer essa meta-análise. E a avaliação da qualidade da evidência, né, dos desfechos incluídos, então, nessas meta-análises, a gente realizou por meio do GRADE. Então, aqui um pouco dos resultados com relação à busca e seleção, né? Então, a gente fez separado o processo de busca, né, para cada tecnologia. Então, aí, com relação ao filme, a gente partiu de 1.733 artigos, né? E, ao final, foram incluídos 6 artigos que eram, então, revisões sistemáticas. Com relação ao hidrocoloide, nós partimos de 2.042 artigos e chegamos ao final do processo com 11 revisões sistemáticas que a gente analisou. E com relação à espuma, a gente partiu de um número maior, né, de artigos, 4.414, mas no final foram identificados apenas 5 revisões sistemáticas sobre essa tecnologia.
Bom, então, ao final desse processo de seleção, né, então foram incluídos no estudo 10 revisões sistemáticas e uma revisão de revisões sistemáticas. E essas revisões elas foram publicadas de 1999 a 2015, sendo que 3 delas eram de alta qualidade metodológica, né, pelo Amistar, e 8 de qualidade moderada. Então, alguns resultados com relação à prevenção das lesões por pressão. Então, essas foram as 3 revisões sistemáticas analisadas, né? Esse primeiro, do Huang e colaboradores, de 2015, analisou as 3 tecnologias em separado. E as outras 2 revisões, Clark e colaboradores, e Morzine e Webster, analisaram essas tecnologias em conjunto. E os resultados, então, dessas revisões, né? Mostraram que filme, hidrocoloide e espuma reduziram a incidência de lesões por pressão em 50%, 70% e 87%, respectivamente, em comparação aos cuidados convencionais. Aí os cuidados convencionais, em geral, era o uso de gaze, às vezes com algum complemento, outras vezes não. E essas tecnologias, quando analisadas em conjunto, né, reduziram a incidência de lesões por pressão em 47% a 79% em comparação aos cuidados convencionais. Bom, então a meta-análise que nós fizemos a partir da seleção dos estudos primários contidos nessas 3 revisões sistemáticas, né, que nós analisamos, né, resultou então nesse gráfico de floresta, né? Então, mostrando aqui favorável, né, ao uso dessas tecnologias na prevenção, né, mostrando que previne, né, as lesões por pressão. Aqui com relação ao filme. Bom, todos a gente vê assim que são sempre estudos pequenos, né? Então isso precisaria melhorar, né? A amostragem e também a gente verificou assim que a qualidade desses estudos em geral era baixa, né? Então também precisaria melhorar nesse aspecto metodológico, né? Então, com relação ao filme, então a gente vê aí que o resultado foi favorável, né, ao filme para prevenir lesões, e tem um grau de heterogeneidade aqui, né, de 40%. Com relação ao hidrocoloide, aqui a gente conseguiu incluir só 2 estudos, né, então é uma amostra pequena e os estudos são homogêneos. E na espuma, né, também os estudos são homogêneos, e, enfim, então para todos eles, mostrando que essas tecnologias individualmente, né, parecem realmente contribuir, né, para a prevenção dessas lesões, né, e quando analisado o conjunto, né, então a gente tem aqui um grau de heterogeneidade mais elevado. E com relação ao tratamento dessas lesões, então, a gente tem 3, para o filme, né, foram 3 revisões sistemáticas, uma de 99, outra de 2005 e outra de 2007, e apenas a última, a revisão mais recente, né, mostrou um resultado favorável ao filme em relação ao cuidado convencional, né? Porém, é um estudo com apenas
apertei errado. Porém, é um estudo com apenas 34... Aí, voltei, cheguei. Um estudo com apenas 34 pacientes, né? Então, enfim, é muito difícil a gente dizer qualquer coisa, né, com relação a isso. Com relação à espuma, a gente encontrou apenas 2 revisões sistemáticas, né? Uma de 99 e outra de 2007, e nenhuma delas mostrou diferenças estatisticamente significantes entre espuma e tratamento convencional. E com relação ao hidrocoloide, aí o que tem mais estudos publicados, né? Então, 8 revisões sistemáticas trataram do hidrocoloide, e inclusive com estudos mais recentes, né, de 2013 para cá. Então, e mostraram a superioridade do hidrocoloide em comparação ao tratamento convencional na cicatrização de lesões por pressão, né, com um aumento da razão de chance em 2 a 3 vezes. Então, a partir dessas revisões sistemáticas, a gente foi atrás dos estudos primários e aí, então, a gente conseguiu obter esse resultado, né? Então, quando a gente analisa os estudos com relação à cicatrização completa da lesão, né? A maioria dos estudos, né, trabalhou com cicatrização completa da lesão, então tem uma heterogeneidade bem grande, né, entre esses estudos. Tem muita diferença nesses estudos com relação à condição, né, desses pacientes, o grau de lesão e também com relação à condição clínica, então, e idade. Então, tem uma heterogeneidade clínica bem grande também, né? Enfim, o que é válido, né? Mas sempre fica mais difícil para você tomar decisão com relação em cima desses resultados, né? Mas mostrando aqui, então, que com relação à cicatrização completa da lesão, né? A conclusão aqui foi favorável ao uso do hidrocoloide. Só 2 estudos trabalharam com redução do tamanho da lesão, né? E aí, enfim, amostra pequena e tal, não se conseguiu mostrar uma diferença. Então, se analisado tudo em conjunto, né, a gente não consegue mostrar algo favorável ao hidrocoloide, mas com relação à cicatrização completa, que a maioria dos estudos analisou esse desfecho, então parece realmente que o hidrocoloide favorece a cicatrização completa das lesões. Então, aí as considerações finais, né, do trabalho. Em termos de limitações, a gente considera que a estratégia de busca ela foi bem abrangente, a estratégia de busca da literatura, né? Enfim, foram havendo algumas limitações pelo fato de termos incluído apenas as publicações nos idiomas português, espanhol e inglês. A gente percebeu, por exemplo, que com relação à prevenção das lesões, tem muitos estudos chineses e que a gente não tem, os estudos primários a gente não tem acesso, né? E que, enfim, seria interessante, né? Quer dizer, com mais tempo e tal, ter acesso para você ver, né? A qualidade deles e tal. Feito assim em vários hospitais na China, né? Eu acho que isso era algo que poderia inspirar a nossa realidade, né? Também de fazer esses estudos aqui no Brasil, né? Que eu acho que eles têm feito bastante na China, né? E não seria muito difícil, eu acho que, de fazer isso, né?
E a gente considera que é possível que a gente tenha perdido assim, algumas revisões, né, durante a fase de seleção, porque a gente inicialmente estava interessado nas lesões menos graves, né, lesões tipo 1 e 2. E a gente percebeu assim, que os estudos eles incluem todos os estágios da lesão, né, do 1 até o 4. Então, pode ser que a gente tenha perdido alguma informação. E nas meta-análises, né, uma limitação importante foi a não inclusão de vários estudos, então, publicados em chinês, particularmente com relação ao uso do filme, né, que eles têm vários estudos primários com relação a isso. Ou então, implicações para a prática e para a pesquisa. Então, embora as revisões sistemáticas elas sejam de alta e moderada qualidades, né, metodológicas, a gente percebeu que os estudos primários eram fracos, né, então precisaria, enfim, isso não impede, né, de se tomar decisão nos serviços de utilizar essas tecnologias, mas tem que ter consciência de que esses resultados são baseados em estudos primários de baixa qualidade metodológica. Então, mais estudos com metodologia adequada são necessários, né, para que a tomada de decisão seja feita com base em resultados confiáveis, uma vez que os fundamentos científicos sobre prevenção e tratamento de lesões por pressão ainda são incipientes, né, então precisaria, embora seja um tema, né, relevante, ainda ele é pouco estudado. Bom, nós depositamos esse relatório no CISREBRATES, né? Então, quem tiver interesse, quiser o acesso ao relatório completo, tá aí nesse link aqui, tá? Que é do CISREBRATES. E, enfim, qualquer contato, está aí também meu e-mail, estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada, doutora Tereza. Foi excelente a sua explanação, sobretudo a provocação para que as pessoas se envolvam em escrever. Estamos em curso justamente de uma oficina sobre a redação de projetos, porque esse é um apelo, né? Nós temos, sem dúvida nenhuma, tanto quanto os outros países, necessidade destas tecnologias preventivas, então, ênfase então, na prevenção, né, estratégias para prevenção de úlceras de nível 1 e 2. Óbvio que quando a gente tem que correr como bombeiro, a gente já está lá adiante na úlcera 3 e 4, infelizmente é a nossa falha como sistema de saúde, já não é mais apenas correr para fazer prevenção. Então, essas estratégias de prevenção, elas previnem uma série de outras consequências, né, que eu acho que devem ser abordadas também. Por isso, em função desses resultados também, o Ministério elaborou e temos já notícia de que vários grupos NATs de São Paulo também já estão com financiamento para fazer toda essa estratégia de controle de infecção hospitalar, porque é uma porta de entrada aberta para a sepse, sobretudo em pacientes frágeis, não é, ou fragilizados, e isso aí nós temos um número crescente de idosos, temos muitas intervenções com doenças crônicas, então pessoas que já estão debilitadas, né, e ficam acamadas por alguma condição, temos poucos leitos de UTI, e essa é uma das razões pelas quais eles ficam mais tempo na UTI, né, e precisa estar sendo considerado toda essa estratégia de prevenção para a gente não ter esses outros eventos comórbidos que fazem prolongar as suas hospitalizações e requerimentos de uso de recursos assistenciais. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema muito pertinente e um grande apelo. Essa é uma estratégia em geral de uso de cuidados de enfermagem.
E a gente tem na formação das nossas enfermeiras ainda um déficit de redação das atitudes que elas tomam. Não é que elas não tomam, mas não documentam. E temos aí um grande gargalo de conhecimentos científicos no Brasil. Em alguns outros países desenvolvidos e menos desenvolvidos também acontece isso. Né? Existe um impulso para que todas as multiprofissionais passem a fazer parte dos corpos e grupos de pesquisa das instituições. Esta é uma das necessidades de formação multiprofissional que temos necessidade de aumentar, estressar a importância da produção desse conhecimento para a gente avançar nos nossos cuidados de saúde. Né? No nível do sistema, a gente precisa muitos esforços ainda, de muitas instituições. Então, eu acho que é da extrema importância esse apelo que a doutora Tereza está fazendo para todos se desenvolverem mais longe, se desenvolverem melhor na documentação das coisas que muitas vezes já fazem e não dissemina de maneira adequada. Então, um convite a todas, quem tiver alguma apresentação, algum projeto, alguma documentação da sua experiência que possa compartilhar com as colegas, motivar as colegas, esse é um fórum para vir apresentar os seus projetos ou mesmo protocolos de pesquisa que queira fazer, para ver se tem outras colegas que aderem. Né? Nós já temos alguma experiência dessa tradição. Né? Os projetos longitudinais, por exemplo, das cirurgias cardíacas de adultos e de crianças, estão sendo feitos em multicêntricos, com a ajuda deste fórum de disseminação, né, e a participação, inclusive, da própria Secretaria de Saúde. O registro de cirurgias de câncer de pulmão também está em curso. Né? Paliativos a gente tem que reativar, mas já foi feito por 11 dos NATs do estado de São Paulo. Então, se juntem para aumentar esse conhecimento, isso é importante para todos, vai fazer aumentar, sem dúvida nenhuma, a validade dos estudos, porque aumenta a representatividade das populações que foram atingidas, e, sobretudo, nesses voletes de prevenção, temos enorme déficit de produção de conhecimento. Por favor, se juntem. A doutora Tereza já botou ali o seu e-mail, começou com esta revisão das revisões, pode continuar com experiências de campo, como nos outros tem continuado, não é? Vários capítulos dos projetos, não é só um, a gente provoca com um, mas pode começar uma sequência. Né? E aí, todo esse desenvolvimento foram feitos, ano passado, só uma das intervenções para atenção básica, mas muitas dessas consequências, né, da imobilidade, elas vão acabar nas atenções primárias, para curativos. Então, é um apelo para que se faça mais delas. Não é? Os colegas da Rebrates estão sensíveis a esse apelo. Então, vamos juntar a gente, fazer a avaliação econômica do impacto dessas tecnologias. Certamente, tudo que for prevenção e, sobretudo, tudo que disser a respeito à infecção, não é? Para nós é um apelo irremediável, irrefutável, muito rapidamente necessário em todos os níveis de atenção primária, secundária, terciária. Precisamos, sobretudo, no nível das UTIs, reforçar a rede de UTIs que está sendo criada, não é? Eu acho que elas já apresentaram em outubro, há um ano e meio atrás, e precisa voltar a ser aliado, não é? Para outras também intervenções, mas com esta aqui é um apelo rápido, necessário, né? E a doutora Tereza se colocou à disposição de participar e ajudar também a construir esses projetos. Né? Então, vários deles
podem ser feitos a partir deste edital, que já foi uma provocação, né, de prevenção de resistência a antimicrobianos, né, mas também estratégias que previnem as infecções, são apelos imediatos, urgentes, que precisamos fazer. A gente agradece, então, e vamos saber da Patrícia um pouco do planejamento a médio e longo prazo das oficinas, agora com essa transmissão já modificada dentro da própria Secretaria de Estado. Quero agradecer a Tereza de ter inaugurado esse novo canal nosso de trabalho, né? O nosso objetivo com esse canal é mais, além da apresentação aqui online, presencial, divulgar o conteúdo online e facilitar o acesso das pessoas aos conteúdos que a gente apresenta aqui. Então, a gente conta e vamos divulgar mais o acesso para esse canal de divulgação. Eu quero só reforçar uma observação que a Tereza já fez, que é em relação à participação das bibliotecárias nesse processo metodológico para a elaboração dos projetos específicos da área de avaliação de tecnologias, né? Porque a participação delas é muito importante. Elas ajudam muito o pesquisador na hora de fazer a busca dos artigos e ajudam até na seleção, na prévia, né? Fazer uma triagem prévia e apresentar para o pesquisador. Isso ajuda muito no andamento do projeto, né? Como a Tereza apresentou neste projeto, o detalhamento da metodologia foi seguido como manda, né, a metodologia, e assim, não houve uma enorme dificuldade, né, Tereza? Assim, dá para fazer e dá para quem ainda nunca fez se aproveitar desta metodologia para desenvolver novos projetos. Os temas, a gente pode trabalhar qualquer assunto na área de avaliação de tecnologias, e a gente conta com o empenho das pessoas, dos profissionais de saúde, dos institutos de pesquisa, das universidades, para desenvolver mais projetos nessa área, né? Bom, o nosso calendário continua o mesmo da Rede Paulista. A gente vai se reunir toda terceira, quarta-feira do mês, pela manhã, às 10 horas, aqui nesse espaço. E depois que terminar a gravação, em aproximadamente meia hora, uma hora depois, já está disponível o vídeo no canal Repates.saúde do YouTube. As oficinas também estão continuando, a gente já vem trabalhando há alguns anos, né, com a formação na área de avaliação de tecnologias, e a gente vai continuar com esse calendário de oficinas. A gente ainda não tem o calendário montado para o ano todo, porque a gente está trabalhando em função das demandas, né? Inclusive, a gente está atendendo demandas locais. Então, os NATs, as universidades, os hospitais, os municípios, aonde houver interesse em montar uma oficina sobre avaliação de tecnologias, a gente está indo promover localmente as oficinas, né? Então, contem conosco. O nosso e-mail é repates, R-E-P de pato, A-T-S, @saude.sp.gov.br. Vamos agradecer nesse momento a presença de todos, da Silvana, da Mônica, que vieram de Botucatu para prestigiar a nossa reunião. Eu ainda não conheço Daniela. E a gente fica à disposição de todos. Obrigada. Bom, Tereza, muito obrigada. Foi muito bom. Eu acho que é isso mesmo. Tem que aumentar. Você tem que participar também. Muito mais. Aí ficou, eu usei a sua chamada porque alguém tem que falar.